Saudações, amigos e alunos do NEAF, tudo bem com vocês? Começando o segundo Top Atualidades deste ano, 2019. 2019 promete, hein? Vai por mim. Mas vamos lá então, entrando aí na sua telinha, semana de 8 a 14 de janeiro de 2019, Mural de Notícias. Bolsonaro recua e desiste de base americana. Nicolás Maduro toma posse para segundo mandato como presidente da Venezuela. Procurador-geral renuncia em meio à crise no Peru. Emissões de CO2 aumentam nos Estados Unidos, mesmo com menos usinas. Bolsonaro anuncia que não vai vetar fusão da Embraer e Boeing. E uma vez lido o Mural de Notícias, a gente vai para aquela aulinha de destaque. Então vamos lá para a aulinha de destaque. Bolsonaro recua e desiste de base americana. Então, a primeira coisa que tem que ficar claro para você, que acompanha aqui o Top Atualidades, é assim, não é uma pegação de pé com o presidente eleito, tá bom? Isso não pode ser algo que, de repente, você que é eleitor do Bolsonaro, tá, pô, o cara fica pegando no pé. Olha, houve vários recuos do presidente a semana passada, ou não. Houveram. Reparem na capa da Veja dessa semana. E se você acha que a Veja é inimiga do Bolsonaro, lembre-se que os petistas também diziam a mesma coisa. A Veja é inimiga do PT. Será? Então dá uma olhadinha na capa da Veja, que você vai ver o trocadilho que foi feito entre o presidente que renunciou lá em 61, Jânio Quadros, e o atual presidente Bolsonaro. É interessante. Mas voltando aos recuos, houveram vários recuos. Um deles foi essa questão da base militar americana, não é? Porque, afinal de contas, o general Augusto Heleno deu uma entrevista rápida à imprensa e disse, isso tudo não passa de blá, blá, blá. Então, fica aí a pergunta. Afinal de contas, quem é que sabe o que realmente quer o governo atual? Então, é isso que a gente aqui vai querer levantar com você, nesses minutinhos, nesses 6, 7 minutos que eu tenho aqui em diante. De onde veio essa ideia da base militar americana? Será que isso é fake news? Não é. Porque se você procurar no YouTube, no YouTube com certeza você vai encontrar a entrevista dada por Jair Messias Bolsonaro ao SBT. O presidente não foi à Globo, ele não foi na Bandeirantes, ou na revista Veja, ou na Folha, ou no Estadão. Ele foi ao SBT. E é claro que você tem acompanhado, fã ou não de Bolsonaro, do namoro que existe entre o apresentador Silvio Santos e o Bolsonaro. Então, é claro que a primeira entrevista dada a uma emissora de TV teria que ser o SBT, como foi feita, e você pode buscar lá no YouTube, aonde é perguntado para o presidente se vai ou não ter uma base militar americana no Brasil. E ele deixa isso no ar, ele não confirmou. Isso é um detalhe que tem que ser lembrado. Olha, eu vou liberar... Não, ele não disse isso. Mas ele deixou no ar que a possibilidade existia. E veja bem, hein? Não é de hoje. Isso lá no regime militar de 64 a 85. Os militares brasileiros nunca concordaram com uma base militar americana no Brasil. É mais que óbvio que os generais atuais também não concordam.
Mas o presidente pode muito bem achar que pode haver ou não. Isso é perfeitamente normal. Uma vez que ele deixou no ar a ideia de que os americanos podem sim ter uma base militar no Brasil, fica também a questão de onde partiu essa ideia. E aí eu tenho que lembrar você que o primeiro emissário a mando do presidente americano para conversar com o presidente eleito aqui no Brasil foi John Bolton, ou não? Claro que foi, você vai lá, pesquisa, você vai ver, primeiro emissário do presidente Trump ao Brasil para conversar com o presidente eleito foi John Bolton. Quem é esse cara? Ele é só um emissário? Não, ele é um dos mais importantes representantes da poderosa Associação de Rifle dos Estados Unidos, a NRA. É claro que existe interesse dessa indústria, já que Messias Bolsonaro é a favor da questão das armas. Outro detalhe, John Bolton é um inimigo declarado da ONU. Já disse mais de uma vez que os 36 andares do prédio da ONU em Nova York poderiam ser todos fechados, deixa só 10. E pronto, é isso que a ONU precisaria apenas, o resto pode jogar fora. John Bolton foi quem aconselhou, foi um dos que aconselhou o ex-presidente George W. Bush a invadir o Iraque de Saddam Hussein, porque Saddam Hussein tinha sim armas de destruição em massa, coisa que nunca ficou provado. Foi esse homem que teve a primeira reunião com o presidente eleito a portas fechadas. E aí fica a questão, o que será que foi discutido entre esses dois senhores? Então, por isso que o jornalista do SBT, e aí eu espero que você confirme isso, pesquisando, fez a pergunta, Brasil vai ter ou não uma base militar americana? Outra coisa, outra situação, por que os americanos teriam interesse em ter uma base militar no Brasil? Por causa da Venezuela. Então fica outra questão no ar. O quanto a poderosa Venezuela pode ameaçar o Brasil? Olha a economia da Venezuela, olha a imagem que Nicolás Maduro tem para o mundo e a Venezuela. É esse país que pode ameaçar as democracias da América do Sul, incluindo o Brasil, a nona economia do mundo? Poxa, eu acho que aí falta um pouquinho mais de seriedade e de profundidade. Para fechar essa questão, e lembrando novamente, não é, que as idas e vindas desse governo que começa, parece assim um pouco complicado. Mas Bolsonaro já chamou a China, já acusou a China de estar comprando o Brasil. Bolsonaro visitou Taiwan em março de 2018, durante a campanha. Não visitou a China. Isso, para os chineses, foi uma ofensa, já que a China considera Taiwan uma província sua e chama Taiwan de província rebelde. Se Bolsonaro vier a reconhecer Taiwan como uma nação soberana, qual será a reação dos chineses? Então vamos ter que aguardar aí o futuro, que com certeza a gente vai discutir aqui no Top Atualidades. Está aí então o slide e eu espero que você faça essas pesquisas que eu aqui aconselhei. Até lá! E vamos continuar aqui o Top Atualidades. Nicolás Maduro toma posse para segundo mandato como presidente da Venezuela. Será mesmo que ele é presidente? Então a Folha chama Nicolás Maduro. Não é só a Folha, não é? Aqui também nós podemos chamar Nicolás Maduro de ditador? Com certeza, candidato.
vai governar até 2025 a situação da Venezuela. Política e econômica é dramática. Então, e fica muito mais fácil para esse senhor que você está vendo aí fazendo o vizinho de Vitória, dizer que há uma conspiração internacional contra as liberdades da Venezuela. Agora, o mais triste de tudo isso, para não dizer patético, é a presidente do PT, não é? A Crazy Hoffmann, para mim aquilo ali é uma crazy, né? Crazy Hoffmann, ir lá na posse. Né? Gente, o PT realmente vai ladeira abaixo. Relação bolivarianismo e crise econômica da Venezuela. Sugestão de leitura. Entenda os motivos da crise na Venezuela. Procurador-geral renuncia em meio à crise no Peru. Pois é, então, de novo nós vamos ter aí a questão da Odebrecht, não é? Em decisão de Chavarri, que aconteceu há pouco mais de uma semana, depois de que ele demitiu 2 importantes promotores do inquérito, uma medida que desencadeou ampla condenação e uma ameaça do presidente, né, e uma ameaça do presidente peruano, Martín Vizcarra, que tomou posse agora, né, aí no ano passado, depois de toda aquela problemática com o Pepeca, né, o Pedro Pablo Kuczynski, que teve que renunciar porque sofreria impeachment, também acusado de envolvimento com a construtora brasileira. Então, o Peru vai ser lembrado aqui no Top Atualidades mais vezes. Relação empreiteiras do Brasil e corrupção. Sugestão de leitura. Planeta Odebrecht. 3 décadas de relação com o poder no Peru. Emissões de CO2 aumentam nos Estados Unidos, mesmo com menos usinas. Então, o que acontece? Por que será, então, que aumentou? O pessoal aí não está fazendo uma pesquisa séria? Está, sim. Das pontas aí que faz com que a gente entenda o aumento das emissões é o crescimento da economia americana, né? A indústria tem produzido mais nos Estados Unidos. E o inverno passado agora, de 2018, lá nos Estados Unidos, ele foi mais frio. Então, claro que vão consumir mais óleo para aquecedores. E aí, o aumento de CO2 na atmosfera lá nos Estados Unidos preocupa mesmo as usinas de carvão, ainda a maior parte delas estarem fechadas. Aí, então, o segundo slide. Relação COP21 e aquecimento global. Sugestão de leitura. O que é uma fonte de energia limpa? Bolsonaro anuncia que não vai vetar fusão da Embraer com a Boeing. Outro recuo do presidente, que havia dito que essa história da fusão não era bem assim. Tanto é que ele contribuiu para que as ações da Embraer caíssem na Bolsa. Não é isso que é realmente uma bela contribuição para a empresa brasileira. Mas o presidente também recuou da decisão e agora a gente já sabe que essa fusão vai continuar, sim, ser trabalhada. Relação Golden Share, soberania nacional. Sugestão de leitura. Entenda o que são Golden Shares e como podem ser usadas em privatizações. E vamos agora à solução do desafio da questão da semana passada. E se você não sabe qual é a questão, ela está aí na sua telinha. E a alternativa que você, candidato e candidata, deveria escolher é a alternativa B. Então, B de bola, não é? A estatal agora, lá de telecomunicações,
vai oferecer serviços amplos, não é? Para quem tem smartphone em Cuba. Então, Cuba é um dos últimos países do mundo a permitir isso agora. Lembrando que a ilha, não é a ilha socialista, ditadura também, né? Inclusive eu tinha falado do Bolton hoje, o Bolton afirmou que existe um tripé perigoso para todo o continente americano, né? A Nicarágua, a Venezuela e Cuba. 3 poderosos países, né, que colocam em risco a existência aqui de todo o continente. Então, Cuba, que vem aí numa lenta mudança, né, que tem até agora um novo presidente, que é o Canel, né, Dias e tal. Então, agora permite que quem tiver smartphone lá na ilha possa sim usufruir dos amplos serviços da internet, coisa que ainda lá é rara, hein? Ter um smartphone lá na ilha é ainda uma coisa muito cara, é quase como comprar um carro zero aqui, tá? Não é para todo mundo, mas aos poucos a ilha mostra que tem sido, sim, tem feito assim, aí, algum esforço para mudar sua imagem, né, sua estrutura econômica e tal. Vamos torcer. Então, alternativa B. E vamos ao desafio dessa semana. Em seu discurso de posse, o presidente eleito Jair Messias Bolsonaro afirmou: nossa bandeira jamais será vermelha. Símbolo nacional, a bandeira brasileira possui uma faixa branca e uma única estrela acima dessa faixa. Perguntamos: qual o significado da faixa e qual unidade da federação representa a estrela, ou está representada na estrela? Letra A. A faixa representa o pensamento positivista, ordem e progresso, e a estrela é o Distrito Federal. B. A faixa representa a paz e a estrela o Rio de Janeiro, antiga capital. C. A faixa representa a linha do Equador e a estrela o estado do Pará. D. A faixa é para destacar a frase ordem e progresso. A estrela representa o Distrito Federal. E E. A faixa representa a República e a estrela é o Rio de Janeiro. E assim terminamos mais esse Top Atualidades, que foi o segundo do ano, não é? Semana de 8 a 14 de janeiro, e esperando que você tenha gostado, esperando que seja sempre útil aí para a sua pesquisa, né, para o seu entendimento aí dessa matéria chamada Atualidades, e prometendo voltar a semana que vem. Até lá!